a graça e a paz de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Vamos estudar agora, nessa ocasião, o tema de número 37, que tem como título A Questão Oriental. Um estudo profético de muita relevância para nosso tempo. Antes, porém, de darmos início, eu convido você que se coloque de joelhos juntamente comigo para levarmos a Deus uma prece. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, que habita nos altos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome e o nome de seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Somos gratos pelo privilégio de podermos mais uma vez estudar a tua palavra. Suplicamos, Senhor, a iluminação do teu divino Espírito para compreendermos este assunto tão importante para nosso tempo. Abra nossa mente, o nosso entendimento, abençoe os nossos telespectadores, para que possamos juntos, Senhor, compreender um pouco melhor este assunto profético da tua palavra. Te pedimos essas bênçãos em nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. O estudo de hoje, a questão oriental, é composto por 16 perguntas e respostas, e na primeira delas nós vamos entender um pouco melhor a respeito do que é essa tal de questão oriental. Vamos ver? Pergunta de número 1 diz assim: resumidamente defina o que é a questão oriental. Então, veja você aí na tela e ouça bem o que é a questão oriental. Veja a definição. A questão oriental é a eliminação da Turquia da Europa e a final extinção do Império Turco, com os consequentes eventos mundiais. É também descrita como a ação de impelir os turcos para a Ásia e a anexação de seu território. Então, basicamente, a questão oriental é isso. Mas será que as escrituras apresentam profecias relacionadas a um assunto tão sério como esse? A eliminação da Turquia da Europa, a extinção do Império Turco? Vamos, ao longo deste estudo, compreender um pouco melhor a respeito disso. Pergunta 2 diz assim: que passagens das Escrituras se aplicam ao poder turco? Então, basicamente, as passagens são essas aí: Daniel 11, 40 a 45, Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse 16, versículo 12. No capítulo 11 de Daniel, a Turquia é mencionada sob o título de Rei do Norte. E em Apocalipse 9, no soar da quinta e sexta trombetas, e em Apocalipse 16, sob o símbolo do secamento das águas do principal rio da Turquia asiática, o grande rio Eufrates. O atual secamento do rio Eufrates foi o sinal da subversão da antiga Babilônia. Então, em todas as vezes que você lê em Daniel capítulo 11, Rei do Norte, você vai ver aí uma descrição da Turquia, mais ali especificamente para o final da profecia, né? Porque aquele território ele foi se modificando de proprietários, de nomes de impérios ao longo dos anos. Ele inicialmente começou como sendo o Império Persa, né? E depois ele foi se transformando até chegar no que hoje é a atual Turquia. Passou também por um período que foi chamado Império Turco-Otomano, né? E hoje é a atual Turquia, tá certo? E lá no Apocalipse também, na quinta e na sexta trombetas, e na profecia do capítulo 16 de Apocalipse, quando fala do secamento do rio Eufrates, é uma descrição também dessa profecia relacionada à extinção final da Turquia. É um simbolismo também da derrocada, do fim do Império Babilônico, que foi eliminado, que foi destruído, né? Através do secamento ali do rio Eufrates, onde os persas então entraram pelo leito seco do rio para invadir a cidade de Babilônia e acabar então com o grande império babilônico, tá certo? Vamos para a pergunta 3.
Quando tomaram os turcos Constantinopla e assim a divisão setentrional da antiga Grécia e Roma? Então vamos ver a resposta. Em 1453, Anno Domini, sob o comando de Maomé II, ver páginas 286 e 288 do livro, Estudos Bíblicos. Após a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido entre seus 4 maiores generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, em 4 partes, este, oeste, norte e sul, sendo que 3 delas foram logo absorvidas, tornando-se um só reino, o Reino do Norte, permanecendo o Egito, o rei ou Reino do Sul. No esfacelamento do Império Romano, os turcos ficaram de posse da Terra Santa, em 1058 Anno Domini, e finalmente Constantinopla e porções consideráveis da Europa Oriental, o Reino do Norte, em 1453, o qual, sob circunstâncias diversas e limites geográficos variáveis, sempre se conservou. Então, é basicamente essa aí a história, de quando os turcos tomaram então Constantinopla e assim a divisão setentrional ali da antiga Grécia e do antigo Império Romano também, tá certo? Vamos agora para a pergunta 4. Como tem sido considerada a Turquia pelas nações europeias? Veja a resposta em sua tela. Diz assim: os turcos têm permanecido quase insensíveis às influências da civilização europeia e seu governo tem sido uma verdadeira calamidade e maldição para os países sujeitos ao seu mando. Sempre foram tidos como intrusos na Europa, e sua presença lá motivou várias das mais sangrentas guerras dos tempos modernos. Gradualmente estão sendo impelidos para fora de suas possessões europeias e provavelmente não esteja muito longe o tempo em que serão alijados para além do Bósforo. General History de Myers, edição de 1902, página 463. Então aí essa é a descrição, de Myers a respeito de como os europeus têm lidado com a Turquia. Realmente é um posicionamento hostil de separação, dos turcos aí da Europa, e ao longo dos anos isso tem se manifestado de uma forma muito exacerbada em várias ações políticas e militares aí ao longo dos anos, Vamos para a pergunta 6. Qual é uma das últimas predições da profecia de Daniel concernente ao Rei do Norte? Vejamos. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Daniel 11:44. Sobre isso, o Dr. Adão Clarke, escrevendo em 1825, diz: se for compreendido o governo turco como nos versos precedentes, pode-se entender que os persas a leste e os russos ao norte algum dia causarão grande embaraço ao governo otomano. Tal foi verdadeiramente o caso, e estas condições sazonaram na Guerra da Crimeia, de 1853 a 56, entre a Rússia e a Turquia. Nessa guerra, a Inglaterra e a França acorreram em auxílio da Turquia, evitando que a Rússia se apoderasse de Constantinopla, a presa cobiçada, ganhando assim acesso aos Dardanelos e ao mar Mediterrâneo, ficando na posse da chave do comércio entre a Europa e a Ásia, sem uma saída para o mar. A Rússia não poderá ser forte potência naval. Em seu célebre desejo, Pedro o Grande da Rússia, 1672 a 1725, assim advertiu seus súditos: procurai por todos os meios possíveis conquistar Constantinopla e as Índias, pois, dizia ele, quem lá entrar será o verdadeiro soberano do mundo. Fomentai a guerra continuamente na Turquia e na Pérsia. Garanti aos poucos o controle do mar. Avançai para as Índias, que são o grande celeiro do mundo. Uma vez lá estabelecidos, não necessitaremos do ouro da Inglaterra. A autenticidade dessas palavras tem sido posta em dúvida, no entanto revelam um princípio que a Rússia tem seguido bem de perto. Então, como vocês perceberam aí, o grande objetivo das nações é eliminar aí
grande ameaça para eles, né, segundo eles, que é a Turquia, pois ela realmente está aí fazendo uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, né? Um país aí que divide os dois continentes e não é considerado nem, ou pode ser considerado europeu e asiático, né? Mas é realmente o que eles têm tentado aí ao longo do tempo. Vamos para a próxima pergunta aí, a pergunta 7. Que desde 1940 tem salvo a Turquia da completa ruína? Então vamos ver a resposta. O auxílio e a interferência de várias potências europeias. Não é demais afirmar que a Inglaterra por 2 vezes salvou a Turquia da completa sujeição desde 1853. A nossa ação, em grande parte, na maior parte, é devida à sua existência e integridade como Estado independente. Em ambas as ocasiões, arrastamos conosco as potências da Europa para manter o governo otomano. Duque de Argyle, 1895, em The Turkish Armenian Questions, página 17. Nós vemos aí o interesse, né, da Europa, considerando a soberania da Turquia, etc., manter, né, este Estado. Mas vamos ver em que rumos tudo isso chegará um dia. Pergunta 8. Por que essas potências auxiliaram a Turquia? Vejamos a resposta. Não por amor à Turquia, mas pelo temor das complicações internacionais que a sua queda poderá acarretar. Em seu discurso em Mansion House, em 9 de novembro de 1895, Lord Salisbury, respondendo ao geral clamor pelo aniquilamento do poder turco, disse: a Turquia detém a notável posição que vem ocupando por meio século, principalmente porque as grandes potências do mundo resolveram que para a paz da cristandade é necessário que o Império Otomano subsista. Chegaram a essa conclusão há cerca de meio século. Penso não haverem mudado de opinião. O perigo, se o Império Otomano cair, não seria meramente o que ameaçaria os territórios de que é formado o Império. Seria o perigo de que o fogo lá acendido se espalhasse pelas outras nações, envolvendo numa luta perigosa e calamitosa tudo que é mais poderoso e civilizado na Europa. Foi isso que preocupou nossos pais, quando resolveram fazer da integridade e independência do Império Otomano um assunto de tratado europeu, e esse perigo ainda não passou. A questão balcânica ou do Próximo Oriente tem sido um dos mais complicados problemas políticos da história do mundo por cerca de meio século. Por 4,5 séculos, ou desde que os conquistadores turcos atravessaram o Bósforo e tomaram Constantinopla, continua em pé a terrível disputa para despojá-los pela guerra e pela diplomacia. Revista Americana das Revistas, novembro de 1912. Há mais de um século, Napoleão, quando prisioneiro em Santa Helena, explicou que se fosse ainda imperador da França, não permitiria que Alexandre, czar da Rússia, se apoderasse de Constantinopla, prevendo a quebra do equilíbrio europeu. Nós vemos aí, né, as questões que envolvem as nações ao longo da história, em sua luta contra a Turquia e a sua supremacia naquela região. Vamos para a pergunta 9. Qual é a previsão divina quanto ao futuro e queda final do Rei do Norte? Então vamos ver a profecia que aponta para o fim deste célebre e grande império, o Império Turco. Estamos vivendo tempos atuais em que aí Recep Erdogan tem buscado manter a sua supremacia e aumentá-la ainda mais, querendo reviver aí os tempos de califado e punindo aí os dissidentes com prisão e pena de morte. E aparentemente tem buscado aí reviver a glória do Império passado otomano. Mas será que tudo isso realmente se sustentará? Ou isso terá um fim? Vamos ver que previsão divina quanto ao futuro e queda final do Rei do Norte é apontada nas Escrituras. A resposta diz assim: e armará as tendas de seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso.
com referência ao rei do norte, né? Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Daniel 11:45. Pareceria natural que o governo otomano se localizasse por último em Jerusalém. Em torno da cidade do Santo Sepulcro e das tumbas dos santos se tem travado uma guerra entre os seguidores do Islã e os crentes da religião cristã. Nesse lugar, creem muitos estudiosos da Bíblia, a Turquia terá o seu fim em cumprimento desse texto. Então esse texto aí é considerado por muitos intérpretes das profecias bíblicas como um texto que aponta para o fim, a aniquilação total da Turquia, dizendo que ela armaria as tendas de seu palácio entre o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, né, e o Monte Santo e Glorioso, que é o Monte das Oliveiras. E exatamente entre essas duas posições, entre o Mar Grande e entre o glorioso Monte Santo, está a cidade de Jerusalém. E segundo a profecia, o rei do norte armaria suas tendas, as suas tendas palacianas, né, entre o Mar Santo e o glorioso Monte Santo, entre o Mar Grande e o glorioso Monte Santo. Mas a profecia aponta, né, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Dessa vez, nenhuma nação, nenhum país o socorrerá. Ele sucumbirá e será então finalmente aniquilado. Precisamos então ir acompanhar as profecias para ver o cumprimento então deste vaticínio apontado no livro de Daniel. Vamos para a pergunta 10. Sob qual das 7 últimas pragas secar-se-ão as águas do rio do Eufrates, na Turquia, né? Para que propósito? Vamos ver a profecia de Apocalipse 16:12, que diz assim: E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então essa profecia aí, segundo muitos, aponta também para o secamento do rio Eufrates como aí uma indicação da aniquilação, da destruição do Império Otomano, preparando caminho para os reis do Oriente, né? Vai ser realmente está ali no caminho a Turquia, né? Entre o Oriente e o Ocidente. Então o secamento do rio Eufrates aí é até um simbolismo do secamento do rio Eufrates na época de Babilônia, para que Babilônia caísse, né? Há anos o processo do secamento do Império Turco está se efetuando, como pode ser visto pelo seguinte. Então vamos analisar alguns pontos aí na história que vem apresentando esse secamento aí simbólico, né, do rio Eufrates. Em 1783 a Turquia foi obrigada a entregar à Rússia o território da Crimeia, incluindo todas as terras a leste do Mar Cáspio. 2. Em 1828 a Grécia se tornou independente. 3. Em 1830 a Argélia foi cedida à França. 4. Em 1867, a Turquia foi obrigada a reconhecer a independência do Egito. 5. No mesmo ano, a Turquia perdeu a Sérvia e a Bósnia. 6. Em 1878, o Tratado de Berlim concedeu governo autônomo à Bulgária e independência à România e Montenegro. Essas nações provavelmente já mudaram de nome, né? Não sei precisar para vocês o nome atual dessas duas nações aí. A Montenegro ainda existe, né? 7. Em 1912, Trípoli foi tomada pela Itália. E 8. Em 1912 e 1913, os estados balcânicos e a Grécia tiraram à Turquia quase todo o seu território restante na Europa. Então, ao longo dos anos, foi acontecendo esse secamento, né? Essa perca de território, essa perca de poder da Turquia frente aí às nações da Europa, que foram aí se desmembrando do seu território e se tornando independentes ao longo do tempo, né? Pergunta 11. Sob esta praga, que incita as nações à guerra? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14.
Então, essa praga do secamento do rio Eufrates, né, vai preparar o caminho, então, para a atuação de 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que são aí um simbolismo de 3 grandes religiões mundiais, né, que vão, então, se congregar, se unir no grande movimento ecumênico, para, então, congregar as nações para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que nós vamos ver um pouco mais adiante aí o que representa essa expressão. Pergunta 12. Por este tempo, que evento estará próximo? Resposta diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, versículo 15. Então, por esse tempo estará próxima aí a volta de Cristo, né? Ele aponta aí na profecia, logo na continuidade do texto: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu, né? Um simbolismo aí das vestes da justiça de Cristo, as vestes espirituais, que precisamos estar nos cingindo dessas vestes para não andarmos nus espiritualmente falando, né? Pergunta 13 agora. Em que lugar serão as nações congregadas para a batalha? Vejamos a resposta. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, Apocalipse 16, 16. O Armagedon consiste numa grande planície triangular ao norte da Palestina, tendo numa grande extensão 20 km, noutra 24 km e na última 30 km, espraiando-se a sueste do Monte Carmelo, conhecida também pelo nome de planície de Esdrael, ou Vale de Jezreel. Foi o cenário de muitas grandes batalhas, tais como a vitória de Gideão sobre os midianitas, contada e relatada em Juízes 6 e 7, quando o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Outra também foi a derrota de Saul pelos filisteus, relatada em 1 Samuel 29, 1 e 1 Crônicas capítulo 10, e da derrota de Josias por Faraó Neco, 2 Reis 23, 29 e 30 e 2 Crônicas 35, 20 a 24. E como indica esta passagem das Escrituras, é o lugar onde, sobre a influência dos espíritos maus, precisamente antes da segunda vinda de Cristo, os grandes exércitos do mundo se congregarão para o choque final e completa destruição sob a 7ª praga. Certo? Então essa aí é a definição aí da Batalha do Armagedon. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 14. Quando o rei do norte chegar ao seu fim, segundo a profecia, o que ocorrerá? Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, versículo 1. Então aí quando Daniel, capítulo 12, verso 1, logo aí depois do versículo 45 do capítulo 11 de Daniel, fala aí que virá o seu fim, não haverá quem o socorra. Fala naquele tempo, o tempo que acontecer isso, né? A extinção do Império Turco, a eliminação do Império Turco, quando ele, de uma medida desesperada, vai tentar invadir a Terra Santa e instalar ali as suas tendas palacianas, o seu governo. Mas quando vir o seu fim aí, a sua derrocada, a sua extinção, a sua eliminação total, a sua destruição total. Então a profecia aponta logo na continuidade que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, que nós sabemos aí que é o livro da vida também apontado em Apocalipse. Né? Então, no tempo dessa profecia, um pouco em seguida, esse se levantará Miguel, é quando Cristo se levanta do santuário celestial, deixa as vestes de sacerdote, assume as vestes de juiz, para vir julgar, né, e resgatar o seu povo, seus escolhidos, e levá-los para o céu. Essa nota explicativa em nosso estudo fala um pouco melhor a respeito disso, né? Vem dizendo assim: a expressão se levantará ocorre 8 vezes nesta série de profecias, em Daniel 11 e 12, e sempre no sentido de reinar. Ver Daniel 11, 2, 3, 4, 7, 14, 20, 21 e 12, 1. Miguel é Cristo,
como se poderá ver comparando Judas 9 e 1 Tessalonicenses 4,16 e São João 5,25. Se ler essas passagens e compará-las, você vai entender, né, que Miguel se refere a Cristo, né, a Jesus, Filho de Deus. Quando o Império Turco se extinguir, terá chegado o tempo de Cristo receber o seu reino, São Lucas 19, 11 a 15, e começar a reinar. Essa grande mudança será anunciada pela queda, não somente da Turquia, mas de todas as nações, Apocalipse 11, 15, pelo tempo de tribulação aqui mencionado, pelas 7 últimas pragas descritas em Apocalipse 16, e pelo livramento de todo o povo de Deus, aqueles cujo nome está escrito no livro da vida, né? Apocalipse 3, 5 e 12 e 20 e 12, o que mostra estarem no passado a tribulação e o juízo investigativo, certo? Então essa aí é a sequência dos eventos finais aí, relacionados a esta significativa profecia. Vamos para a penúltima pergunta em nosso estudo, a pergunta de número 15, que diz assim, ó: que ocorrerá nessa ocasião? Vamos ver então o que ocorrerá nessa ocasião. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, verso 2. Quando Cristo ressuscitou, houve uma ressurreição especial, ressuscitando dos mortos muitos dos santos, sendo vistos de muitos, e foram levados ao céu com Cristo à sua ascensão. São Mateus 27, 52 e 53 e Efésios 4, 8. Assim também, antecedendo a segunda vinda de Cristo e a ressurreição geral dos justos, muitos dos santos que dormem e alguns dos maiores pecadores, os que o traspassaram, Apocalipse 1,7, ao que parece ressurgirão para testemunhar a sua vinda e ouvir o concerto de paz de Deus com seu povo. Esta série de profecias, portanto, nos leva à ressurreição dos justos, que ocorrerá por ocasião do segundo advento. Então nós temos aí uma ressurreição especial, tanto de justos quanto de ímpios, um pouco antes da ressurreição geral dos justos, que ocorrerá por ocasião então da volta de Cristo, né? Pergunta 16 e última deste tema que estamos estudando, a questão oriental. Diz assim: que falsa mensagem será proclamada antes de sobrevir a destruição aos que não estão preparados para a vinda e o reino de Cristo? Vamos ver que falsa mensagem é essa. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Então a falsa mensagem que será apresentada nesse tempo é uma proclamação mundial de paz, né? Muitos estarão pregando, proclamando que chegou um período de paz, agora vai reinar a paz, a tranquilidade. Cuidado. Essa mensagem é uma mensagem enganosa e logo depois a proclamação dessa falsa mensagem virá repentina destruição àqueles que não estão preparados. Vamos aí para essa última nota em nosso estudo que diz assim: as chamadas nações cristãs não irão à Palestina meramente para expelir de lá os turcos, como nas cruzadas dos séculos 12 e 14. Terão em mira arrebatar aos maometanos a Terra Santa e fazer de Jerusalém o centro de um reino glorioso, com Cristo como rei. O papado mesmo, pensam alguns, a esse tempo transferirá sua sede para Jerusalém e fará uma grande proclamação pró-paz, concitando as nações a transformarem suas espadas em arados e suas lanças em foices, a todos convidando para irem ao monte do Senhor, como é descrito em Isaías 2, 2 a 5 e Miqueias 4, 1 a 5. Iludidos pela doutrina de um milênio temporal, muitas nações ouvirão o convite e dirão: porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2:3. Mas isso será tão somente o sinal para a batalha do Armagedon e da rápida destruição que surpreenderá o mundo, dando fim ao presente estado de coisas. Ver Apocalipse 19, 17 a 21 e Ezequiel 38, 14 a 23 e 39, 17 a 22. Tudo indica estarmos rapidamente nos aproximando da consumação desses eventos. Certo, amados? Então, nós estamos vivendo em tempos solenes. Hoje estamos presenciando aí a Turquia querendo ressuscitar o seu antigo domínio, a sua antiga supremacia, e vamos aguardar aí os eventos subsequentes para acompanharmos o cumprimento exato dessas profecias
bíblicas tão significativas para nós. Que Deus abençoe a você e a mim, abençoe a todos nós, que nós nos preparemos para esses eventos tão importantes. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!